Meu nome é Ivanete, sou aluna do curso de Licenciatura em Educação do Campus do Polo de Três Passos. Eu realizei o meu estágio em Educação Infantil na Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de Junho, uma escola que situa-se no bairro Glória, aqui do município de Três Passos. É uma escola que está se encaminhando para a turma integral. Já desde o ano passado ela vem trabalhando dentro do projeto do Mais Educação, e possui pouco menos de 300 alunos, que atende desde a educação infantil ao 9º ano. Essa escola ela tem uma localização próxima ao final do perímetro urbano da cidade. É uma escola que apresenta uma clientela bem diversificada, pois no último ano vem surgindo novos loteamentos próximos à escola, o que consequentemente aumenta a clientela escolar. Então, os alunos que ali estudam são vindos do campo, do próprio bairro onde a escola se localiza, bairros vizinhos e também do centro da cidade. O estágio foi realizado em turma do maternal. A escola ela possui 2 turmas de educação infantil, uma do maternal e uma do jardim. A turma em que realizei o estágio, então, são alunos do maternal, alunos que têm 4 e 5 anos, e completados até 31 de março deste ano. Foram, então, 5 meninas e 11 meninos. Durante esse período de estágio, eu trabalhei com as crianças os meios de transporte, os meios de comunicação e também a Semana da Criança, porque o período do estágio foi no mês de outubro. Então, eu incluí diferentes atividades para a semana que antecede o Dia da Criança, porque as escolas elas normalmente fazem um trabalho diferenciado nesse período. Por isso, então, eu incluí atividades para a Semana da Criança. Os temas, então, trabalhados, meios de transporte e meios de comunicação, eles foram decididos em conjunto com a professora, porque são conteúdos que fazem parte do planejamento da escola para esse terceiro trimestre. E a minha proposta foi a abordagem lúdica de conteúdos conforme o projeto que eu elaborei. O que eu acredito que não poderia deixar de ser diferente, porque na educação infantil é necessário trabalhar de forma lúdica, quando se vai abordar diferentes conteúdos, para que essa aprendizagem aconteça de forma prazerosa, e também pelo nível de maturidade em que essas crianças se encontram. Trabalhar de forma lúdica não significa que se está deixando de lado a seriedade e também a importância dos conteúdos, pelo contrário, é essencial que se trabalhe dessa forma, porque o educando nessa fase de desenvolvimento, ela consegue aprender mais facilmente os conteúdos, desenvolve a percepção, desenvolve a criatividade, entre outros fatores que são importantes ao seu desenvolvimento. Embora eu já tenha trabalhado com educação infantil durante 2 anos, inclusive nessa mesma escola, foi uma experiência diferente, porque estando na condição de estagiária e sendo acompanhada e avaliada por uma outra professora, a sensação e o comportamento já são diferentes. O fato de ter trabalhado nessa mesma escola, também com turmas de educação infantil, conhecendo a rotina, conhecendo o trabalho e também os professores da escola, isso já me ajudou muito, porque chegar numa escola onde você pouco conhece e não conhece a rotina, te faz sentir-se bem mais inseguro, acredito eu. Esse foi um período de trocas entre mim e a professora Regina. E algo que eu considero de muita importância e fundamental para o sucesso do meu estágio é justamente essa relação entre o estagiário e a professora Regina. Fui muito bem recebida e, como eu já disse, um período de trocas, pois assim como ela gostou e se interessou por diferentes atividades que eu desenvolvi, eu também aprendi muito com ela, principalmente esse interesse, o cuidado, o amor que ela sente por aquelas crianças. A maneira com que ela tratava e também ao mesmo tempo em que ela era exigente e cobrava certos comportamentos, ela conseguia trazê-los para si. Ela era carinhosa e também percebia-se o quanto eles gostam dela.
Havia, sim, uma cumplicidade e um respeito entre professor e aluno que fazia se perceber pelo comportamento deles, porque eles eram adoráveis, eles eram respeitosos. Foi algo bem marcante para mim. E como eu já coloquei, embora eu tenha trabalhado e tenha experiência com educação infantil, o período de estágio ele é diferente. E como eu já sou uma pessoa insegura, nesse período não foi diferente. Eu tive alguns momentos de insegurança que às vezes não nos deixam trabalhar com a mesma desenvoltura com que trabalharíamos se não fôssemos observados. E outra coisa importante de se colocar é que toda a turma já traz, desde o início do ano, hábitos, regrinhas, costumes que são construídos entre alunos e professora regente. E um dos medos que eu tinha era de sair dessa rotina, vamos assim dizer. Quando o aluno ele tem um novo professor, ele normalmente testa até onde ele pode ir. Então, às vezes, eles extrapolam, eles fazem coisas que com a sua professora não faziam. Então, eu tinha sempre esse cuidado. Eu procurei, em todas as aulas, estabelecer momentos de diálogos com as crianças, que aconteciam normalmente nos momentos da rodinha. Aliás, eu considero a rodinha um momento bem importante numa tarde de aula, porque além de falarmos sobre a proposta do dia, as atividades que realizaremos, as cantigas, eu considero um momento importante para conhecer melhor o aluno, saber do seu dia a dia, até mesmo das relações com a família, porque a criança ela não esconde, ela fala, então você consegue saber o que ela fez, como ela passou a noite, como ela passou a manhã, como ela se alimentou, entre tantas outras coisas que você consegue perceber estabelecendo um diálogo com ela. Entendi melhor ainda o quanto o lúdico é fundamental nessa fase. Prender a atenção da criança nessa idade não é algo tão simples, ela dispersa facilmente, então é necessário que as atividades desenvolvidas realmente chamem a atenção. Os alunos eles gostaram muito das histórias apresentadas, principalmente as que foram usadas diferentes técnicas. Eles participaram muito quando dialogávamos sobre as histórias, quando dialogávamos sobre os conteúdos trabalhados, os meios de transporte, os meios de comunicação, a sinalização do trânsito, os perigos do trânsito. Eles gostaram da confecção do vai e vem, das atividades da semana da criança, do rádio confeccionado, das colagens, das pinturas, das atividades do pátio, dos circuitos de atividades e também dos passeios que realizamos. Não posso dizer que houve momentos ruins, foram momentos bons e de boas relações também. A experiência de estágio, ela contribuiu para a formação e, como eu já coloquei anteriormente, pelas trocas entre mim e a professora regente. E também foi um momento em que me propus a ouvir o aluno, valorizar sua fala, estabelecer diálogo com ele, ter um olhar mais atento aos comportamentos. E outro fator que considero importante mencionar é o planejamento. É muito importante saber o que se vai trabalhar a cada dia, como irá desenvolver esse trabalho para alcançar um objetivo. Daí da importância de se trabalhar por projetos dentro de diferentes temas desenvolvidos durante o ano. E durante o curso, e mesmo no período de estágio, uma leitura bem importante e norteadora foram as diretrizes curriculares para a educação infantil. É um documento que eu li e utilizei em diferentes eixos e que traz informações importantes sobre a educação infantil, o desenvolvimento nessa fase, o trabalho a ser realizado com essas crianças, numa fase que é tão importante e que cada vez mais vem sendo valorizada. E olhares vêm sendo lançados sobre essa fase, o que há tempos atrás não acontecia. E, por fim, eu digo que foi mais uma vitória para mim, porque, além do estágio, esse ano foi marcado por muitos desafios na minha vida.
E embora eu trabalhe há alguns anos com séries finais do ensino fundamental, eu tenho um encantamento especial pela educação infantil e com a qual eu ainda espero ter outras e muitas oportunidades de trabalho.